das vezes que a gente fala desse assunto aqui no programa, gente, chove comentários aqui nas nossas redes sociais de mulheres e mais mulheres que trazem esse relato, que viveram isso na infância. E é isso mesmo que a Clara disse? São marcas eternas que ficam? Sim, são marcas eternas que ficam. E quando a gente fala até em superar, não é no sentido de apagar e esquecer, porque isso é impossível, né? Mas de você conviver com isso, tentar transformar isso e viver apesar disso, né? Criar caminhos, saídas, nem sejam caminhos e saídas como a gente vê de contribuir para que outras pessoas também saibam como enfrentar esse problema. É um dos maiores problemas no Brasil e no mundo. Não só o abuso, como também o tráfico de crianças, está crescendo demais. Então, toda essa situação, a gente vai vendo que vai produzindo verdadeiras marcas. É um problema que eu acredito que seja de saúde pública, não é um problema pontual que acontece com um. Não são casos isolados. Quem está em casa pode fazer reflexão, de tentar puxar na memória ou pensar em alguma situação que já passou, seja de constrangimento, de um toque, de um olhar que te constrange, que te deixa mal, ou de fato, de situações que você foi submetido ou submetida ao desejo do outro sem a sua vontade, ou seja, a criança é tratada como objeto nesses casos. Então, a marca de você ser tratado como objeto é você não ser pessoa naquele momento. Por isso que muitas vezes vem a vontade de morrer, porque você não foi gente ali. Então, a marca de uma violência sexual, de um abuso, de fato leva para toda a vida. É uma situação que requer um enfrentamento constante, que você não precisa lidar com isso sozinho, como a gente vê, de tentar fazer esse enfrentamento com rede de apoio e também com profissionais que vão contribuir para que você possa sentir a vida de uma outra forma e não sempre reviver. Porque um dos traços, Robertas, é sempre reviver a cena, né? Em sonho, em pesadelo, com cheiro, com cor, com toque. Exatamente o que a Clara falou, porque né? muitas Tem vezes tudo à tona. Muitas vezes você começa a ter um relacionamento que você quer se relacionar com uma pessoa que você gosta, conhecer ou confia, mas ainda assim tem essa dificuldade porque você, de alguma forma, foi violado, foi violentado, e isso realmente requer a nossa atenção enquanto comunidade, enquanto população, e não simplesmente como casos pontuais. Alexandre, tem esses dois lados, né? De um lado, quando a criança resolve contar, os pais não acreditam, os responsáveis não acreditam. E também tem um outro lado, tem criança que não conta. Como trabalhar esse canal de comunicação na educação dos filhos, para que, se eles relatarem, a gente comece a investigar, né? Acender um alerta em casa e também estimulá-los a contar caso aconteça ali com terceiros. O importante, na verdade, é ter espaços de diálogo mesmo, não só na família. Porque isso acontece com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, por exemplo. Isso acontece do pai ou da mãe com o filho também, né? Por isso que é um problema, gente, assim, que ele requer muita insistência, muita persistência. Eu acredito que não é uma guerra que se vença, assim, pura e simplesmente, mas é uma batalha constante. Então, abrir esses canais de diálogo são essenciais no sentido de dar voz e perceber o que a criança traz, não só com palavras, porque nem sempre a criança fala com palavras, ela fala com o corpo, com agressividade, com mudança de comportamento, isolamento, demonstração de tristeza, muda desempenho na escola, começa a ter fobias, medo de determinados espaços, medo de estar em alguns lugares com certas pessoas, isso já demonstra ali essa situação. Mas é muito importante esse espaço em que a família, aí a família, gente, assim, pode ser pai, mãe, irmão, padrinho, madrinha, tio, o que for, né? E às vezes até o vizinho faz parte dessa rede de apoio, e a escola é um espaço de ouvir a criança e não subestimar. Sabe por que às vezes acontece de subestimar? Porque muitas vezes acha que é uma fantasia infantil, né? Que ela está criando essa história. E outra coisa também, às vezes a família quer proteger a própria imagem da família. Porque às vezes o que aconteceu foi o quê? Uma situação dentro da família ou com alguém próximo da família. E aí a família vai pensar assim, vamos cuidar da imagem da família e não da saúde da criança. E não da vida que está ali de alguma forma. E abafa, né, o caso. E abafa, tenta manter aquele assunto velado. E assim, no final das contas, é cúmplice.
né? Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente precisa entender que não se trata de você destruir a família entendendo que existe esse tipo de violência nela. Pelo contrário, é cuidar da família entendendo que existe esse tipo de violência e assim não destruir uma vida que está ali precisando de ajuda e não consegue pedir ajuda. Então, esse é um grande problema porque as crianças têm dificuldade de enfrentar isso sozinha. Alexandre, qual é a importância dessa pessoa buscar ajuda, dela, de alguma maneira, trabalhar esse assunto nela? Olha, quando você busca ajuda, tem duas coisas importantes aí. A primeira é a sua vida. A segunda é também no sentido de você, quando procura ajuda, você também contribui para o enfrentamento disso, não só para você, mas também para o meio social. Então, são dois benefícios, não é só a pessoa, um trabalho individualizante dela ali, para ela tentar se adequar ou se adaptar. Não é isso, né? Uma terapia não é isso. A vantagem da terapia é que ela tem um espaço de sigilo profissional. O profissional jamais vai contar sobre você ou qualquer coisa sobre você, porque o medo às vezes é esse. A gente fica com alguns paranoias, medos, receios, porque já teve a experiência do abuso e não quer ser abusado de novo. Né? Então, o medo de abrir história é vergonha esse. Também, né? Sim, porque a forma como o outro acolhe a sua história pode ser uma forma de abuso. Percebe? Então, por isso que é importante uma escuta qualificada. Então, esse profissional tem o sigilo, ele não vai te julgar, porque muitas vezes a pessoa se sente culpada ou parte da violência que sofreu. E ainda acha que ela poderia ter feito diferente, usado uma roupa diferente, frequentado um espaço diferente, estado com pessoas diferentes. Ela começa a tentar criar justificativas, razões para explicar aquilo ali e achar que ela mesma poderia ter feito diferente, quando na verdade não é bem assim. Então, a terapia, um espaço de cuidado, um espaço como esse, é acolhedor, ele é importante para você, de alguma forma, continuar vivendo a vida, apesar de, eu digo, né, que não se passa borracha. Pelo contrário, é nesse momento que entra também a sua força de enfrentamento, né, uma força política. Política aqui não tem nada a ver com partido, candidato, mas de intervenção social. Política nesse sentido de comunidade, né, de um lugar ali na comunidade. Então, é nesse sentido que a terapia ajuda muito, demais. Assim, já a gente vê o quanto tem benefícios excelentes, então, nesse espaço, para que você se lance no amor, para que você se lance em novas experiências, para que você se lance na vida de uma outra forma, né? Para que você enfrente de um outro modo também algumas situações. Então, é de fato essencial, viu, Roberto? E essas pessoas que vão trazendo aí, alguém disse assim, eu nunca falei sobre isso, acabou de falar. Então, só de ter falado agora, talvez seja um passo para também elaborar, lidar com isso, né? Colocar isso no mundo também. Alexandre, quais são as consequências que isso pode trazer, não só ali na fase da infância, que a pessoa pode acabar levando para essa outra fase da vida adulta? Roberta, assim, a experiência da violência e do abuso, que ela vai aparecer de volta para a pessoa, é inevitável. Nem que seja em forma, como eu falei antes, de um pesadelo, porque às vezes eu já atendi experiências em que a pessoa esquece literalmente do que aconteceu e ela fica um tempo, vamos dizer assim, entubado esse assunto, ela não lembra mesmo. Depois de alguns anos ela começa uma relação e aí um toque faz com que ela volte a lembrar de tudo de uma vez só e desmorona. São experiências possíveis, né? Então, dificuldades nas relações, desconfiança, Roberta, de tudo, de todos também, essa desconfiança excessiva, exagerada, de achar que não dá mais para ter felicidade, por exemplo, também. Então, isso são algumas possíveis consequências. É claro que cada vida, né, cada corpo, cada pessoa pode demonstrar isso de uma forma. A criança pode demonstrar em forma também de violência, agressividade, isolamento, diminui as suas notas. Oi? Rendimento escolar. Rendimento escolar, exatamente, diminui as notas, né, na escola. E isso são algumas das consequências que podem aparecer. Outra consequência também que você trouxe, né, as psicossomáticas. Porque o corpo fala, o corpo demonstra, o corpo grita. Seja em forma de psoríasis, vitiligo, queda de cabelo, úlcera, enxaqueca, né, insônia. O corpo o tempo todo está falando, ei, tem algo aí que precisa ser dito. E ele fala, o corpo fala, e nem que seja em forma de adoecimentos ou de sintomas nesse sentido, né? Então, tudo isso
pode acontecer. Por isso que é muito importante um cuidado, uma atenção, uma escuta, ouvir essas narrativas, entender o que se passa, tomar medidas protetivas, tudo é essencial. Porque você não pode esperar que a criança melhore colocando ela de volta no ambiente que ela sofreu a violência. Ela não vai melhorar. É impossível. Isso é quase uma fórmula exata. E você não consegue melhorar continuando no ambiente que te adoeceu. E muitas vezes é isso que acontece com essas crianças, com o tio, com o familiar, com o professor de alguma arte marcial, de alguma atividade física, primo, seja como for, né? O próprio familiar que está ali dentro da casa. Então é essencial esse cuidado, essas campanhas. Parabéns ao Fala Espírito Santo trazendo esse assunto. É muito importante ambientes como esse trazer esse assunto. E é importante que escolas e outros espaços também façam isso, porque às vezes as pessoas fazem comentários libidinosos sobre criança. Muitas vezes um pastor fala que beijou a filha pela primeira vez. E isso é uma forma, e é aplaudido por várias pessoas, ouvir a piada, isso é uma forma ainda assim de amolar essa faca, que é a faca do abuso que vai cortar depois essas crianças.